Olá, nesse momento iremos conversar sobre a resolução CONAMA 237 e a Lei Complementar 140 de 2011. É essencial para a compreensão do todo, compreensão do que estamos trabalhando aqui, que seja lido na íntegra, ambos. São um pouco mais de 20 artigos, 22, 23 artigos, então vale a leitura sim na íntegra. No entanto, trouxe aqui alguns pontos que considerei essenciais para a melhor compreensão e formação de um pensamento, de uma mensagem. Então, não abram mão da leitura, mas atentem a alguns pontos, tudo bem? A resolução CONAMA 237, primeiro ponto, primeiro artigo, ela fala das definições e conceitos. Então, vale a leitura para compreender o que está sendo dito, o que são licenças ambientais, o que é um impacto ambiental. O CONAMA, no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, ele define isso, e entre outros tantas outras definições. Então, vale a leitura desse primeiro artigo, com certeza. No artigo 3º, ele apresenta para nós o EIA, que nos apresenta que o estudo de impacto ambiental, quando é uma degradação muito maior, quando e como precisa desse estudo de impacto ambiental. O artigo 4º, ele fala das funções do IBAMA, que é importante para compreender quais órgãos e quais as competências desses órgãos de fiscalização que licenciam o que é e o que faz o IBAMA. O artigo 6º, as competências de cada deste órgão, principalmente do IBAMA. O 8º é essencial. Se eu pudesse botar 8 asteriscos para compreender, para vocês entenderem a importância, eu faria. Apresenta as definições de LP, licença prévia, LI, licença de instalação, e LO, licença de operação. O que são, de que forma se apresentam e qual a sua necessidade. Então, para a compreensão, principalmente inicial, desse conceito, principalmente para quem está iniciando e não tem uma vivência com o mundo ambiental, artigo 8º, CONAMA 237 de 97, essencial para compreender o que é licenciamento ambiental. No 10º, ele fala do procedimento, o que vai ser cobrado, qual é a etapa por etapa. Então, cabe o entendimento do que é feito pelos órgãos ambientais, como é seguido. Então, cabe essa atenção também. E o outro é o 18º, que é a validade de cada licença. Nesse ponto, eu gostaria de abrir um parêntese, que é muito importante. Ele fala em partes, em um mínimo e um máximo. Ele não diz, sim, a LP é de 5 anos. Sim, a LI é de 6 anos. Não, ele diz, o mínimo é X e o máximo é Y. Então, essa flexibilidade em relação ao prazo é, sim, um grande ponto, um grande quesito, uma grande carta na manga que nós temos, nós como empreendedores, nós como agentes que representam empreendimentos, é, sim, importante ter e saber como cada licença se apresenta e de que forma vai ser regido e por quanto tempo. Ou quanto tempo a minha LO, segundo a minha atividade, segundo o meu impacto ambiental, quanto tempo é a validade dela, quanto tempo eu tenho que me preocupar com ela. Obviamente, não temos um prazo infinito, porque as situações mudam, os documentos, as apresentações, os relatórios apresentados aos órgãos ambientais, eles variam conforme os anos. Então, esses prazos servem para isso, para definir e estipular que até aquele prazo tu apresente outra informação. Ou, num caso de uma LO, que tu diga, daqui X tempos, vou apresentar novamente dizendo, está tudo certo, posso continuar, fiz o que disse que iria fazer. Então, normalmente é renovado
se cumpriu todas as atividades, todas as condicionantes impostas pelo órgão ambiental. Passando brevemente para a LC 140, para a Lei Complementar 140 de 2011, ela fala basicamente de definições de competência de cada ente federado. Isso é essencial compreender quais as competências da União, quais as competências dos estados, do Distrito Federal e quais as competências dos municípios. Não podemos nos enganar que o município vai poder fiscalizar e licenciar todas as atividades. Não. Da mesma forma que pode sim compartilhar, o Estado compartilhar com o município, a União compartilhar com os estados essas funções. Então, cada ponto aqui é para uma compreensão dos motivos que é feita essa divisão. Nesse mesmo caminhar, eu gostaria de destacar o artigo 13, 13º, que é um ponto muito sensível para muitos empreendimentos, que as pessoas, que os empreendedores, que os representantes muitas vezes se perdem nessas etapas, que é o de 120 dias antes de vencer a licença. Botando esse prazo, enquanto o órgão ambiental não se manifestar, a licença será prorrogada. Não vai ser dada uma nova licença em 120 dias, mas é prorrogada pelo pedido antecipado. Então, para ter a prorrogação, se faz necessário ser feito 120 dias antes de terminar a licença. Então, atentem a esse prazo. É importante para a compreensão e para a aplicação dos nossos direitos, das facilidades de conseguir, muitas vezes, não sair de uma etapa 0, sendo que nós estamos na etapa 8, retornar à etapa 1, enquanto nós deveríamos estar na etapa 9. Então, artigo 13º da Lei Complementar 140 de 2011, 120 dias. Então, esses prazos, inclusive os que tocam no CONAMA 237, atentem. E as licenças ambientais, quando colocadas em prática, quando emitidas, é importante sim destacar as condicionantes. Se preocupem com as condicionantes, se preocupem com as exigências de cada órgão ambiental, porque perder a licença, como é permitido pela LC 140, mudando a situação ou por uma situação de grave ameaça ao meio ambiente, pode ser cassada, pode ser extinta essa licença. Então tomem cuidado para o cumprimento na íntegra de todas as condicionantes impostas pelos órgãos ambientais. Isso é importante. Não adianta num momento de fiscalização dizer, não, eu só cumpri metade, só cumpri 25%, 30% da minha licença. Não. Tem que ser cumprido plenamente todas as condicionantes, tudo que for imposto. Condicionantes são uma série de condições, de situações para a validade e para a continuidade daquela licença. Então, isso estará no corpo da própria licença, informando o que deve, as quantidades, as formas. Então, tudo isso tem que ser seguido à risca para não ter uma complicação maior, muito maior, no futuro, principalmente no momento da renovação. Aquele que não apresentar a documentação de cumprimento provavelmente sofra sérias e severas penalidades na hora que for renovar, se não for multado uma fiscalização ambiental. Então isso cabe sim a importância. Tanto a LC 140 quanto o CONAMA 237 tem uma amplitude nacional. Então, independente se o órgão ambiental do seu estado, do seu município, segue as diretrizes especiais, estou apresentando tanto o CONAMA 237 de 97 e a Lei Complementar de 140 de 2011, serve para todo o território nacional. Então, esses prazos, esses detalhes, eles servem para todos. Cuidem, atentem. Pequenas situações acontecem
de faltar muitas vezes um recurso para nós argumentarmos de como defendermos, de como exigir algum abuso. Nós temos que ter condições de argumentar. Então, através dessas informações básicas, temos o suporte para isso, entre outras resoluções do CONAMA, entre outras leis que resguardam o meio ambiente, mas inicialmente, para o licenciamento ambiental, é importantíssimo o conhecimento, não digo na íntegra, mas no mínimo, de artigos especiais, pontuais, tanto de um quanto do outro, para a compreensão do licenciamento ambiental e na forma que os órgãos ambientais se posicionam. Então, atentem a esses detalhes. Obrigado.